Uma mulher grávida foi vendida como mercadoria em praça pública. Mas o que seu filho disse anos depois diante de milhares de pessoas deixou toda a cidade em completo silêncio. Essa história real vai te arrepiar do início ao fim. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais que emocionam e inspiram, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos começar. O sol de março castigava impiedosamente a Praça do Comércio no centro da cidade de São Salvador, onde o mercado de escravos funcionava 3 vezes por semana. Era 1850, e apesar das pressões internacionais contra o tráfico, o comércio interno de pessoas escravizadas continuava florescente no Brasil. Naquela manhã de quinta-feira, dezenas de homens, mulheres e crianças negras aguardavam sobre o tablado de madeira, acorrentados, exaustos, alguns chorando silenciosamente. Entre eles estava Benedita, uma mulher de 26 anos com olhar profundo e triste. Seu ventre arredondado denunciava uma gravidez de aproximadamente 5 meses. Ela havia sido vendida por seu antigo senhor, o Coronel Augusto, que precisava de dinheiro para pagar dívidas de jogo acumuladas durante anos de vida desregrada. Não importava que Benedita tivesse nascido naquela fazenda, que conhecesse cada canto daquela terra, que sua mãe estivesse enterrada ali. Ela era apenas mercadoria para saldar débitos. O leiloeiro, um homem gordo chamado Sebastião Pires, suava em sua casaca preta enquanto apresentava cada peça aos compradores reunidos. Ele era conhecido por sua eloquência na arte de vender seres humanos, descrevendo-os como se fossem animais de carga ou objetos de decoração. Quando chegou a vez de Benedita, ele hesitou brevemente ao ver sua barriga, mas rapidamente recompôs seu discurso comercial. Senhores fazendeiros e comerciantes, apresento-lhes uma negra jovem, forte, saudável, excelente cozinheira e lavadeira. E vejam, senhores, está prenhe. Isso significa que o comprador levará 2 pelo preço de 1. A criança, quando nascer, será propriedade do novo senhor. Um investimento que se multiplica. Gritava ele com entusiasmo falso, como se estivesse anunciando uma promoção especial em sua loja. Benedita mantinha os olhos fixos no chão de terra batida, as mãos instintivamente protegendo a barriga. Ela sentia seu bebê se mexer dentro dela, alheio ao horror que o cercava, alheio ao fato de que já estava sendo vendido antes mesmo de nascer. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, mas ela não fazia barulho. Havia aprendido muito cedo que expressar sofrimento publicamente só piorava as coisas. Os compradores circulavam, examinando os escravizados como quem examina gado. Alguns abriam suas bocas para verificar os dentes, outros apalpavam músculos, verificavam cicatrizes, faziam perguntas grosseiras. Um fazendeiro gordo com cheiro de cachaça passou a mão pela barriga de Benedita sem cerimônia. Quantos meses? Perguntou ao leiloeiro, ignorando completamente a mulher à sua frente. 5 meses, senhor. Criança nasce saudável, garanto. Foi então que uma voz diferente se fez ouvir. Quanto está pedindo pela mulher? A voz pertencia a Dona Eulália Tavares, uma senhora de 50 anos, viúva de um comerciante português, conhecida na cidade por suas opiniões abolicionistas discretas. Ela não possuía escravos e vivia modestamente com a pensão deixada pelo marido, mas algo naquela cena a havia tocado profundamente. Talvez fosse o desespero silencioso nos olhos de Benedita, ou talvez fosse a revolta diante da crueldade de vender uma mãe grávida. O leiloeiro, surpreso por ver uma mulher fazendo lances, especialmente uma conhecida por não aprovar a escravidão, citou um preço alto, esperando desestimulá-la. 500 mil réis, senhora. É uma mercadoria de primeira qualidade. Dona Eulália não hesitou. Abriu sua bolsa de tecido, contou cuidadosamente as notas e moedas que representavam praticamente todas suas economias, e colocou o dinheiro nas mãos sujas do leiloeiro. Está vendida, disse ele com um sorriso ganancioso. Benedita ergueu os olhos pela primeira vez e encontrou o olhar de Dona Eulália. Não havia crueldade ali, nem ganância, nem lascívia. Havia algo diferente, algo que Benedita não conseguia nomear imediatamente,
mas que fez seu coração apertar de uma forma estranha. Sem entender completamente o que acabará de acontecer ou o que o futuro reservava, ela foi conduzida para fora do tablado, agora propriedade legal de uma mulher que todos na cidade consideravam excêntrica demais para seu próprio bem. A casa de Dona Eulália era modesta comparada às mansões dos fazendeiros ricos, mas era limpa, organizada e tinha um ar de dignidade tranquila. Ficava na Rua das Flores, uma via de paralelepípedos onde moravam comerciantes, funcionários públicos e viúvas como ela. Quando Benedita atravessou o portão pela primeira vez, carregando apenas as roupas esfarrapadas que vestia, não sabia o que esperar. Entre, criatura. Deve estar exausta, disse Dona Eulália com uma gentileza que soava estranha aos ouvidos de Benedita. A viúva conduziu-a até um pequeno quarto nos fundos da casa, simples mas aconchegante, com uma cama estreita, uma comoda de madeira e uma janela que dava para um quintal com árvores frutíferas. Este será seu quarto. Pode descansar um pouco enquanto preparo algo para comermos. Benedita permaneceu de pé no centro do quarto, confusa e desconfiada. Em sua experiência, gentileza vinha sempre com um preço alto. Senhores que sorriam eram geralmente os mais cruéis quando contrariados. Mas havia algo diferente em Dona Eulália, algo que ela não conseguia decifrar. A viúva voltou pouco depois carregando uma bandeja com pão fresco, queijo, frutas e água limpa. Coma, minha filha. Precisa se alimentar bem por causa da criança. Enquanto Benedita comia timidamente, Dona Eulália sentou-se em uma cadeira próxima e começou a falar. Preciso que você entenda algumas coisas sobre esta casa. Eu comprei sua liberdade hoje no mercado porque não suporto ver seres humanos sendo tratados como objetos. Mas vivemos em uma sociedade que ainda aceita essa barbaridade, então precisamos ser cuidadosas sobre como procedemos. Benedita parou de mastigar, seus olhos arregalados. Liberdade? Aquela palavra soava como um idioma estrangeiro, algo tão distante de sua realidade que parecia irreal. Sinhá, murmurou ela, sem entender. Dona Eulália suspirou. Não me chame de Sinhá. Meu nome é Eulália. E sim, pretendo libertar você. Mas não posso fazer isso imediatamente. Se eu te libertar agora, você se tornará alvo de caçadores de recompensa, de pessoas mal intencionadas, de leis que ainda favorecem a escravidão. Precisamos ser inteligentes. A viúva explicou seu plano. Benedita viveria na casa como se fosse uma criada, mas seria tratada com dignidade e respeito. Receberia alimentação adequada, cuidados médicos para a gravidez e um pequeno salário guardado em segredo. Quando o bebê nascesse e tivesse alguns meses, quando a situação estivesse mais segura, Dona Eulália providenciaria os documentos de alforria para ambos. Seria um processo lento e discreto, para não atrair atenção indesejada. Benedita ouviu tudo em silêncio, seu coração oscilando entre esperança e medo. Poderia confiar naquela mulher estranha que falava de liberdade como se fosse possível? Ou seria mais uma crueldade, uma promessa vazia destinada a se quebrar? Ela não tinha escolha senão esperar e ver. Mas naquela noite, deitada na cama mais confortável em que já havia dormido, ela permitiu-se sonhar pela primeira vez em anos. Sonhou com seu bebê crescendo livre, sem correntes, sem chicotes, sem ser vendido como mercadoria. Os meses seguintes foram uma revelação para Benedita. Dona Eulália era verdadeira em suas palavras. A casa funcionava de forma completamente diferente de qualquer lugar onde Benedita havia vivido. Não havia gritos, não havia castigos físicos, não havia fome. A viúva cozinhava ao lado de Benedita, comiam juntas na mesma mesa, conversavam sobre livros, sobre o mundo, sobre mudanças que talvez um dia chegassem ao Brasil. Eulália era uma mulher instruída, tinha livros franceses e ingleses em sua pequena biblioteca, lia jornais que falavam das lutas abolicionistas em outros países. Ela começou a ensinar Benedita a ler e escrever, algo proibido pela lei brasileira que criminalizava a educação de escravizados. Eram lições secretas, realizadas à noite com as cortinas fechadas, mas eram o presente mais precioso que Benedita jamais havia recebido. A barriga crescia,
E com ela crescia também algo que Benedita pensava ter perdido para sempre: esperança. Ela tocava seu ventre e conversava com o bebê, contando-lhe sobre um mundo diferente que estava sendo construído naquela casa pequena da Rua das Flores. Você vai nascer diferente, meu filho. Vai conhecer a liberdade. Vai aprender a ler, vai ter um nome próprio, vai ser alguém. Sussurrava ela nas noites silenciosas, acreditando cada vez mais em suas próprias palavras. O parto aconteceu em uma noite chuvosa de agosto, 6 meses depois que Benedita chegará à casa de Dona Eulália. A parteira, Dona Rosa, uma mulher negra e livre que há décadas trazia crianças ao mundo, foi chamada às pressas quando as contrações começaram. Ela trabalhou durante horas, encorajando Benedita, orientando cada respiração, cada movimento. Dona Eulália permaneceu o tempo todo segurando a mão de Benedita, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Quando finalmente o choro estridente de um recém-nascido rompeu a madrugada, as 3 mulheres choraram juntas. Era um menino, forte e saudável, com pulmões potentes que anunciavam sua chegada ao mundo. Benedita segurou seu filho pela primeira vez, olhando maravilhada para aquele rostinho perfeito, aqueles dedinhos minúsculos, aqueles olhos que lentamente se abriam para ver a mãe pela primeira vez. Como vai chamá-lo? Perguntou Dona Eulália suavemente. Benedita não hesitou. Miguel. Vai se chamar Miguel, como o arcanjo que lutou contra o mal. Porque meu filho vai lutar contra o mal deste mundo. Era um nome poderoso, um nome que carregava esperança e resistência. Dona Rosa registrou o nome em um caderno que mantinha com todos os nascimentos que havia assistido, uma pequena cerimônia pessoal que dava realidade àquela nova vida. Os primeiros meses com Miguel foram os mais felizes da vida de Benedita. Ela amamentava seu filho, cantava para ele canções que sua própria mãe havia cantado, ensinava-lhe palavras mesmo antes que ele pudesse entender. Dona Eulália era como uma avó atenciosa, sempre disposta a segurar o bebê quando Benedita precisava descansar, comprando roupinhas adequadas, providenciando tudo o que a criança necessitava. Verdadeira a sua promessa, quando Miguel completou 6 meses, Dona Eulália providenciou os documentos de alforria. Foi um processo cuidadoso, discreto, feito através de um advogado de confiança que compartilhava suas convicções abolicionistas. Um dia, ela chamou Benedita à sala e colocou em suas mãos 2 papéis oficiais com selos e assinaturas. Você é livre, Benedita. E Miguel nasceu livre. Estes papéis provam isso legalmente. Guardem-nos como seus bens mais preciosos. Benedita segurou os documentos com mãos trêmulas, as lágrimas caindo livremente. Liberdade. Ela era livre. Seu filho era livre. Depois de 26 anos vivendo como propriedade de outros, ela finalmente era dona de si mesma. Ela caiu de joelhos, não em submissão, mas em gratidão profunda e genuína. Como posso agradecer? Como posso retribuir isso? Soluçou ela. Dona Eulália ajudou-a a se levantar. Viva bem. Crie seu filho na dignidade. Esse é o melhor agradecimento. Mas a liberdade legal não significava segurança completa. Benedita e Miguel continuaram morando na casa da Rua das Flores, agora como empregados pagos, não como escravos. Benedita ajudava nas tarefas domésticas e recebia um salário modesto que guardava cuidadosamente. Ela continuou seus estudos noturnos, aprendendo a ler cada vez melhor, a escrever com caligrafia firme, a fazer contas matemáticas básicas. E Miguel crescia rápido, um menino esperto e curioso que fazia 1000 perguntas por dia. Quando completou 3 anos, Dona Eulália começou a ensiná-lo também, usando os mesmos livros com que havia alfabetizado Benedita. O menino aprendia depressa, absorvendo conhecimento como uma esponja absorve água. Ele tinha uma memória impressionante e uma inteligência aguçada que impressionava até mesmo sua mãe. Mas havia um problema crescente. Miguel não entendia completamente o mundo em que vivia. Para ele, que conhecera apenas bondade e educação, era difícil compreender por que outras crianças negras que via nas ruas viviam em condições tão diferentes. Mãe, por que aquele menino não tem sapatos? Por que aquela menina está trabalhando em vez de brincar? As perguntas eram inocentes,
mas apontavam para realidades brutais que Benedita e Dona Eulália não podiam mais esconder dele. Conforme Miguel crescia, tornava-se cada vez mais difícil ocultar dele a verdade sobre a sociedade escravocrata em que viviam. Aos 7 anos, ele já lia melhor que muitos adultos da cidade. Devorava os livros da biblioteca de Dona Eulália, fazia perguntas complexas sobre história, geografia, sobre por que o mundo era do jeito que era. Era uma criança excepcionalmente inteligente, e isso começava a atrair atenção indesejada. Os vizinhos comentavam com desaprovação sobre aquele menino negro que se achava letrado. Alguns diziam que Dona Eulália estava criando um problema ao educar Miguel acima de sua posição social. Outros advertiam que um escravo educado era perigoso, ignorando o fato de que Miguel não era escravo, mas livre desde o nascimento. Os preconceitos eram tão arraigados que a documentação legal parecia irrelevante para muitos. Um dia, quando Miguel tinha 8 anos, algo aconteceu que mudaria tudo. Ele estava voltando da padaria onde Benedita o havia mandado comprar pão quando viu uma cena na praça principal. Um homem negro estava sendo açoitado publicamente, amarrado a um poste enquanto um feitor aplicava chibatadas em suas costas nuas. O motivo? Ele havia tentado fugir da fazenda onde era escravizado. Outros escravos eram forçados a assistir, como lição do que acontecia com quem desafiava o sistema. Miguel parou paralisado, o pão esquecido em suas mãos, os olhos arregalados de horror. Ele nunca havia presenciado violência daquela magnitude. Em sua casa protegida, cercado pelo amor de sua mãe e a sabedoria de Dona Eulália, ele estava isolado das brutalidades cotidianas da escravidão. Ver aquilo pela primeira vez foi como ser atingido por um raio de realidade cruel e dolorosa. Ele chegou em casa pálido e tremendo. Benedita soube imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu, meu filho? Miguel contou entre soluços o que havia visto. Mãe, por que fizeram aquilo? Por que machucaram aquele homem? Benedita segurou o filho nos braços, suas próprias lágrimas molhando os cabelos dele. Era chegada a hora de contar toda a verdade, não apenas fragmentos cuidadosamente editados, mas toda a realidade brutal. Naquela noite, Benedita e Dona Eulália sentaram-se com Miguel e contaram-lhe toda a história. Sobre como Benedita havia sido escrava, sobre como foi vendida grávida no mercado, sobre como Dona Eulália a havia comprado e libertado. Contaram sobre a escravidão no Brasil, sobre os milhões de pessoas negras que viviam em cativeiro, sobre as famílias separadas, as crianças vendidas, as mulheres violadas, os homens trabalhados até a morte. Miguel ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando por uma transformação visível à medida que compreendia pela primeira vez toda a extensão da injustiça. Ele olhou para sua mãe com olhos novos, vendo não apenas a mulher amorosa que o criará, mas uma sobrevivente, uma mulher que havia atravessado horrores que ele mal podia imaginar. Eu poderia ter sido escravo, disse ele baixinho, a realização caindo sobre ele como uma pedra. Sim, confirmou Benedita. Se não fosse por Dona Eulália, você teria nascido na escravidão, propriedade do senhor que me possuía. Sua vida não seria sua. Seus filhos não seriam seus. Você trabalharia até morrer, sem escolhas, sem direitos, sem liberdade. Miguel abraçou sua mãe com força. Não deixarei que isso continue, mãe. Quando eu crescer, vou lutar para acabar com isso. Prometo. Era uma promessa grande demais para um menino de 8 anos, mas havia algo em seus olhos que mostrava determinação genuína. Dona Eulália viu naquele momento o nascimento de algo raro. Um menino negro livre, educado e consciente das injustiças ao seu redor. Miguel não seria apenas mais uma criança, ele seria uma voz. E as vozes podiam ser muito mais poderosas que correntes. Nos anos seguintes, Miguel se dedicou aos estudos com intensidade redobrada. Ele aprendeu latim, francês, matemática avançada, história do mundo. Dona Eulália trazia-lhe livros progressivamente mais complexos, incluindo textos abolicionistas de outros países, escritos de filósofos que defendiam a igualdade entre todos os seres humanos. Miguel absorvia tudo, sua mente afiada processando ideias e formulando suas próprias conclusões. Aos 15 anos,
Miguel era um jovem alto e esbelto, com olhos inteligentes que pareciam ver através das mentiras sociais que sustentavam a escravidão. Sua educação era tão completa quanto a de qualquer filho de fazendeiro rico, talvez até superior, porque ele estudava não por obrigação social mas por sede genuína de conhecimento. Ele começou a frequentar discretamente encontros de grupos abolicionistas que se reuniam em porões e salas escondidas pela cidade. Nesses encontros, Miguel era inicialmente uma curiosidade. Um jovem negro livre, educado, articulado, capaz de citar Rousseau, Voltaire e Montesquieu com a mesma facilidade com que citava escritores brasileiros como Luiz Gama. Mas logo ele se tornou uma voz respeitada. Ele não falava apenas com a paixão dos idealistas brancos que apoiavam a abolição, ele falava com a autoridade de alguém cuja própria mãe havia sido escravizada, cuja existência livre era uma exceção em um mar de opressão. Dona Eulália, agora com 65 anos, via Miguel com orgulho misturado com preocupação. Ela sabia que suas atividades abolicionistas o colocavam em perigo. Havia fazendeiros poderosos na cidade que não viam com bons olhos um negro letrado falando sobre liberdade e igualdade. Mas ela também sabia que não podia e não deveria tentar impedi-lo. Havia criado Miguel para pensar por si mesmo, para lutar pela justiça. Não podia agora pedir-lhe que se calasse. Benedita, agora com 41 anos, tinha sentimentos ainda mais conflitantes. Por um lado, estava imensamente orgulhosa do homem que seu filho estava se tornando. Por outro, vivia com medo constante de que algo terrível acontecesse com ele. Ela conhecia a crueldade de que os defensores da escravidão eram capazes. Mas quando expressava seus medos, Miguel segurava suas mãos e dizia: "Mãe, você me deu vida e liberdade. Agora devo usar essa liberdade para libertar outros." Em 1867, quando Miguel tinha 17 anos, algo extraordinário aconteceu. Um importante político abolicionista de Rio de Janeiro visitaria a cidade para um discurso público. Mas adoeceu subitamente na noite anterior ao evento. Os organizadores estavam desesperados. Centenas de pessoas já esperavam na praça principal. Foi quando alguém sugeriu: "E o jovem Miguel? Ele é eloquente, conhece os argumentos, poderia substituir o orador." A decisão era arriscada. Um jovem negro discursando em praça pública sobre abolição? Em uma cidade onde a maioria dos ricos dependia do trabalho escravo, era pedir problemas. Mas os organizadores, desesperados, concordaram. Miguel foi informado apenas horas antes. Benedita quase desmaiou de preocupação. Dona Eulália segurou firme a mão da amiga. "Deixe-o falar. Deixe-o ser a voz que este mundo precisa ouvir." Miguel subiu ao palanque montado na praça com as pernas trêmulas, mas determinação férrea no coração. Olhou para a multidão reunida, uma mistura de abolicionistas esperançosos, curiosos neutros e fazendeiros enfurecidos que haviam vindo para causar tumulto. Ele viu sua mãe na primeira fila, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Viu Dona Eulália ao lado dela, erguida e orgulhosa. Respirou fundo e começou a falar. Sua voz era clara e forte, treinada por anos de leitura em voz alta na pequena sala de Dona Eulália. Ele começou contando sua própria história, sem rodeios ou eufemismos. "Meu nome é Miguel. Minha mãe, Benedita, foi vendida grávida de mim em um mercado de escravos há 17 anos. Ela foi vendida como se fosse um animal, como se fosse um objeto sem sentimentos, sem alma, sem humanidade. Eu deveria ter nascido escravo. Deveria ter crescido sem conhecer meu próprio nome, sem poder escolher meu destino, sem ter direito a nada exceto ao trabalho até a morte." A multidão ficou em silêncio absoluto. Alguns porque estavam genuinamente tocados, outros porque estavam chocados pela audácia de um jovem negro falando daquela forma. Miguel continuou, sua voz ganhando força e paixão. "Mas tive sorte. Uma mulher boa, Dona Eulália Tavares, comprou minha mãe naquele dia não para escravizá-la, mas para libertá-la. Por causa disso, cresci livre. Aprendi a ler, a escrever, a pensar. Tive oportunidades que milhões de crianças negras neste país jamais terão porque nascem em correntes." Miguel fez uma pausa,
deixando suas palavras ressoarem pela praça. Ele viu rostos mudando de expressão, alguns endurecendo em raiva, outros amolecendo em empatia. Continuou, agora com voz ainda mais firme. Mas me pergunto todos os dias, por que eu? Por que tive essa sorte enquanto outros não? Que direito tenho eu de ser livre enquanto existem crianças da mesma idade que eu, com a mesma inteligência, a mesma humanidade, trabalhando em campos de café 16 horas por dia? Ele apontou para um grupo de fazendeiros que começavam a ficar visivelmente desconfortáveis. Dizem que a escravidão é necessária para a economia. Dizem que sem ela nossas fazendas quebrariam, nosso país entraria em colapso. Mas eu pergunto, uma economia construída sobre o sofrimento de milhões pode realmente se chamar de próspera? Uma nação que vende mães grávidas como gado pode realmente se chamar de civilizada? Um fazendeiro gordo gritou da multidão: cala a boca, moleque ingrato. Você não sabe de nada da vida real. Mas Miguel não se intimidou. Ele olhou diretamente para o homem. Sei exatamente da vida real, senhor. Sei que minha mãe passou fome quando estava grávida de mim. Sei que ela foi açoitada por trabalhar devagar, mesmo carregando uma criança em seu ventre. Sei que ela viu amigos serem vendidos, famílias serem separadas, crianças serem arrancadas dos braços de suas mães chorando. Essa é a vida real, senhor. A voz de Miguel tremeu momentaneamente com emoção, mas ele se recompôs rapidamente. Hoje estou diante de vocês não apenas como um homem livre, mas como a voz de milhões que não podem falar. Toda mãe escravizada que amamenta seu bebê sabendo que ele não é dela, mas propriedade de um senhor. Todo pai que trabalha até o último suspiro sem poder proteger seus filhos. Toda criança que nunca conhecerá a alegria de simplesmente ser criança, de brincar, de aprender, de sonhar. Ele fez um gesto amplo englobando toda a praça. Alguns de vocês acham que sou arrogante por falar assim. Um negro letrado que não conhece seu lugar, dizem. Mas eu pergunto, qual é meu lugar? É o lugar que a cor da minha pele deveria me determinar? Ou é o lugar que minha humanidade, minha inteligência, meu caráter deveriam me dar? Se vocês acreditam na primeira opção, então não somos tão diferentes dos bárbaros da antiguidade que escravizavam povos conquistados. As palavras de Miguel ecoavam com força na praça, e até mesmo alguns dos opositores pareciam profundamente incomodados. Ele continuou, agora com tom mais conciliador mas igualmente poderoso. Não estou aqui para condenar cada pessoa que possui escravos. Muitos de vocês nasceram nesse sistema e acreditam genuinamente que ele é natural, que sempre foi assim. Mas eu estou aqui para dizer que não precisa ser assim para sempre. O mundo está mudando. Inglaterra, França, Estados Unidos, todos estão abolindo a escravidão. O Brasil será o último? Ficaremos sendo o país da vergonha? Ele viu sua mãe chorando copiosamente na primeira fila e sentiu seu próprio coração apertar. Cada dia que mantemos a escravidão, estamos falhando como nação. Estamos falhando como seres humanos. Porque se existe uma verdade universal, indiscutível, é esta. Não existe diferença essencial entre um homem branco e um homem negro, entre uma mulher branca e uma mulher negra, entre uma criança branca e uma criança negra. Todos nascemos com a mesma capacidade de sentir dor, alegria, amor, tristeza. Todos merecemos dignidade. Miguel aproximou-se da beira do palanque, sua voz baixando para um tom mais íntimo mas ainda audível para todos. Minha mãe foi vendida grávida. Isso significa que mesmo antes de eu nascer, já era considerado mercadoria. Minha vida tinha um preço em réis. Eu, que ainda não havia dado meu primeiro respiro, já era propriedade. Como isso pode ser certo? Como isso pode ser justo? Como isso pode ser defendido por qualquer pessoa que se considere cristã, civilizada, humana? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miguel também, mas ele não as limpou. Deixou que todos vissem sua emoção genuína. Hoje estou aqui porque uma mulher boa decidiu fazer o que era certo, não o que era lucrativo. Dona Eulália poderia ter me deixado nascer escravo e me vendido por bom dinheiro quando eu crescesse. Em vez disso,
Ela libertou minha mãe e garantiu que eu nascesse livre. Um gesto, apenas um gesto de humanidade, mudou completamente 2 vidas. Ele estendeu as mãos para a multidão em um gesto suplicante. Imaginem se cada senhor de escravos fizesse apenas um gesto assim. Apenas um. Libertasse uma família, uma criança, uma mãe grávida. Se cada um fizesse sua pequena parte, em uma geração poderíamos acabar com essa maldição que mancha nosso país. Não precisa ser uma revolução violenta, pode ser uma evolução compassiva. Mas precisa acontecer. O discurso de Miguel terminou com um silêncio espesso que parecia congelar o ar da praça. Por longos segundos, ninguém se moveu, ninguém falou. Então, lentamente, começaram os aplausos. Primeiro tímidos, apenas dos abolicionistas convictos, mas gradualmente se espalhando, ganhando volume, transformando-se em uma ovação que fez o palanque vibrar. Nem todos aplaudiam, muitos fazendeiros saíram furiosos, mas não podiam negar que haviam testemunhado algo extraordinário. Miguel desceu do palanque com pernas trêmulas, a adrenalina finalmente dando lugar à exaustão. Benedita correu para ele, abraçando-o com força enquanto chorava incontrolavelmente. Meu filho, repetia ela, incapaz de formar frases completas. Dona Eulália juntou-se ao abraço, suas próprias lágrimas molhando o ombro do jovem. Rodrigo ficaria tão orgulhoso, sussurrou ela, referindo-se ao marido falecido que nunca chegará a conhecer Miguel. Nos dias seguintes, a cidade não falava de outra coisa. O discurso de Miguel havia dividido opiniões radicalmente. Os jornais locais publicaram versões conflitantes do evento. O jornal conservador A Província escreveu um editorial indignado. Um jovem negro, esquecido de sua posição natural, proferiu ontem discurso incendiário contra a ordem estabelecida. Tal arrogância é fruto da educação inadequada que certos elementos subversivos insistem em proporcionar aos de sua raça. Mas o jornal progressista O Abolicionista teve uma resposta diferente. Testemunhamos ontem o nascimento de uma voz que não pode mais ser ignorada. Miguel, filho de uma mulher que foi vendida grávida como mercadoria, demonstrou eloquência, inteligência e humanidade que envergonham aqueles que insistem em afirmar a inferioridade dos negros. Seu discurso foi um marco, um momento de verdade que nossa cidade precisava ouvir. As reações não foram apenas verbais. Nos dias seguintes, 3 famílias procuraram Dona Eulália pedindo conselhos sobre como libertar seus escravos de forma legal e segura. Um comerciante rico, tocado pelo discurso, comprou a liberdade de uma família inteira que trabalhava em sua propriedade. Eram gestos pequenos diante da magnitude do problema, mas eram um início de mudança, ondas criadas pela pedra que Miguel havia jogado no lago estagnado da complacência social. Mas nem toda reação foi positiva. Miguel começou a receber ameaças. Bilhetes anônimos eram deixados na porta da casa de Dona Eulália. Negros que não conhecem seu lugar acabam mal. Cuidado com o que falas, moleque arrogante. A próxima vez que subir em um palanque pode ser a última. Benedita vivia aterrorizada, verificando constantemente se o filho estava seguro, pedindo-lhe que não saísse sozinho à noite. Um incidente particularmente assustador aconteceu 2 semanas após o discurso. Miguel voltava de uma reunião abolicionista quando foi cercado por 3 homens encapuzados em uma rua escura. Eles o empurraram contra uma parede, e um deles colocou uma faca contra sua garganta. Você pensa que é esperto, negrinho? Pensa que suas palavras bonitinhas vão mudar alguma coisa? A única coisa que vai mudar é sua situação de vivo para morto se não calar a boca. Miguel, com o coração disparado mas tentando manter a calma, respondeu com voz firme. Podem me matar, mas não podem matar a verdade. Não podem matar a mudança que está vindo. Vocês estão do lado errado da história, e no fundo sabem disso. Os homens hesitaram, talvez surpresos pela coragem do jovem, ou talvez apenas querendo assustá-lo sem realmente matá-lo. Eles o empurraram ao chão e fugiram, mas a mensagem havia sido entregue. Ele estava em perigo real. Benedita implorou para que ele parasse, pelo menos temporariamente, suas atividades públicas. Filho, não posso te perder. Você é tudo que tenho. Por favor.
Miguel segurou as mãos da mãe, vendo a angústia em seus olhos. Mãe, entendo seu medo. Mas se eu me calar agora, tudo pelo que você sofreu não terá significado. Você passou pela escravidão para que eu pudesse ser livre. Agora preciso usar essa liberdade para libertar outros. É a única forma de honrar seu sacrifício. Dona Eulália, sempre pragmática, propôs um compromisso. Miguel, sua mensagem foi ouvida. Agora você precisa ser mais estratégico. Continue lutando, mas de formas que não te coloquem tão diretamente em perigo. Escreva artigos para jornais usando pseudônimo. Organize reuniões privadas. Construa uma rede de apoio antes de fazer declarações públicas novamente. Era um conselho sábio de quem conhecia a crueldade do mundo. Miguel concordou, relutantemente, mas sabia que não poderia ficar completamente silencioso. Nos meses seguintes, ele adotou uma abordagem diferente. Começou a escrever cartas eloquentes para jornais de todo o Brasil, sempre assinadas com pseudonimos diferentes. Suas palavras chegaram ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Recife. Pessoas liam seus argumentos sem saber que vinham de um jovem negro de 17 anos em uma cidade provincial. Ele também começou a trabalhar mais discretamente, ajudando escravos fugitivos a encontrar rotas seguras para o norte, onde tinham mais chances de estabelecer vidas livres. Organizava coletas de dinheiro para comprar alforrias de crianças separadas de suas mães. Era trabalho perigoso, realizado nas sombras, mas igualmente importante. Miguel estava aprendendo que revolução não era apenas gritos em praças públicas, mas também atos silenciosos de resistência e solidariedade. Os anos passaram, e Miguel amadureceu transformando-se não apenas em um ativista, mas em um estrategista cuidadoso do movimento abolicionista. Aos 25 anos, em 1875, ele havia ajudado diretamente na libertação de mais de 100 pessoas escravizadas através de diferentes métodos. Compra de alforrias, rotas de fuga, documentos falsificados quando necessário. Era um número pequeno comparado aos milhões ainda em cativeiro, mas eram 100 vidas transformadas, 100 famílias reunidas. Benedita, agora nos seus 50 anos, assistia ao trabalho do filho com uma mistura de orgulho imenso e preocupação constante. Ela havia envelhecido bem, sua aparência mantida pela alimentação adequada e ausência do trabalho extenuante da escravidão. Mas as rugas em seu rosto contavam histórias de preocupação acumulada, noites em claro esperando Miguel voltar de missões perigosas, orações sussurradas para que ele permanecesse seguro. Dona Eulália estava agora com 73 anos, fisicamente mais frágil mas mentalmente afiada como sempre. Ela havia se tornado uma figura quase lendária nos círculos abolicionistas, a viúva que dedicara sua fortuna modesta e os últimos anos de sua vida à causa da liberdade. Sua casa na Rua das Flores era conhecida como um refúgio seguro, um lugar onde escravos fugitivos podiam encontrar uma refeição quente, roupas limpas e direções para seu próximo destino. Em 1880, quando Miguel tinha 30 anos, algo significativo aconteceu em nível nacional. O movimento abolicionista ganhava força imparável. A Lei do Ventre Livre de 1871 já havia declarado livres todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos após aquela data, embora com cláusulas problemáticas que mantinham crianças sob controle de senhores até os 21 anos. Mas era progresso, lento e inadequado, mas progresso. Miguel foi convidado para participar de um grande congresso abolicionista no Rio de Janeiro. Era uma honra imensa, reuniria os maiores nomes do movimento. José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Luiz Gama. Benedita estava aterrorizada com a viagem, mas também orgulhosa demais para tentar impedi-lo. Dona Eulália, embora velha demais para viajar, deu-lhe sua bênção e dinheiro para as despesas. No congresso, Miguel apresentou um discurso menos emocional que aquele primeiro da praça 13 anos antes, mas igualmente poderoso. Ele falou sobre estratégias práticas, sobre como construir coalições entre diferentes grupos sociais, sobre como usar a lei a favor dos escravizados. Mas também contou sua história pessoal, nunca deixando que os delegados esquecessem que aquilo não eram apenas teorias abstratas, mas vidas reais, sofrimento real.
Minha mãe foi vendida grávida de mim, começou ele, sua voz ecoando pelo grande salão. Isso aconteceu há 30 anos. 30 anos, senhores. Uma geração inteira. E ainda hoje, neste exato momento, outras mulheres grávidas estão sendo vendidas, outras crianças estão nascendo na escravidão. Cada dia que passa sem acabarmos com esse sistema é mais um dia de vergonha nacional. Ele olhou ao redor da sala, vendo rostos de homens poderosos, intelectuais respeitados, políticos influentes. Vocês têm poder que eu nunca terei. Vocês têm acesso a ouvidos que nunca me ouvirão. Vocês podem entrar em salões onde eu seria barrado na porta. Usem esse privilégio. Usem-no não para seu próprio engrandecimento, mas para destruir o sistema que permite que seres humanos sejam comprados e vendidos como gado. O discurso foi recebido com aplausos entusiásticos. Miguel voltou para sua cidade como um dos nomes reconhecidos do movimento abolicionista nacional. Os jornais começaram a escrever sobre ele não mais como o jovem negro arrogante, mas como o eloquente ativista Miguel, filho de uma mulher que superou a escravidão. A narrativa estava mudando, lentamente mas definitivamente. Nos anos seguintes, Miguel continuou seu trabalho incansável. Ele viajava constantemente, dava palestras, organizava protestos pacíficos, escrevia artigos inflamados. Benedita o acompanhava quando possível, sua própria presença servindo como testemunho vivo dos horrores da escravidão. Quando ela contava sua história para plateias, sobre ser vendida grávida, sobre passar fome, sobre não saber se seu filho nasceria livre ou escravo, não havia olho seco na sala. Dona Eulália faleceu em 1885, aos 78 anos, rodeada por Benedita e Miguel. Suas últimas palavras foram: "Vocês dois são minha maior realização. Não os filhos que gerei, mas a família que escolhi. Terminem o trabalho. Libertem todos." Ela foi enterrada no cemitério da cidade, e seu funeral foi atendido tanto por abolicionistas fervorosos quanto por alguns dos mesmos fazendeiros que antes a criticavam, agora forçados a reconhecer sua dedicação a princípios morais. Com a morte de Dona Eulália, Miguel herdou a casa da Rua das Flores, que ele transformou oficialmente em um centro abolicionista. As paredes que antes escondiam lições clandestinas de alfabetização agora exibiam abertamente cartazes pedindo o fim da escravidão. A biblioteca foi expandida, aberta para quem quisesse aprender. Era um farol de esperança e conhecimento em uma sociedade ainda lutando para mudar. Em 13 de maio de 1888, quando Miguel tinha 38 anos e Benedita 64, chegou finalmente o dia que haviam lutado por décadas para ver. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo completamente a escravidão no Brasil. Não houve indenização para senhores de escravos, não houve período de transição, não houve cláusulas de escape. Simplesmente declarou: a escravidão estava acabada. A notícia chegou à cidade através de telégrafo na manhã seguinte. Miguel estava em sua mesa escrevendo mais um artigo quando um mensageiro bateu freneticamente à porta gritando: "Acabou! A escravidão acabou!" Ele ficou paralisado por um momento, incapaz de processar. Então correu para encontrar sua mãe, que estava no jardim cuidando das plantas que Dona Eulália tanto amara. "Mãe! Mãe! Acabou! Assinaram a lei. Não existe mais escravidão no Brasil." Benedita largou o regador, suas mãos tremendo incontrolavelmente. "É verdade? Tem certeza? Não é boato." Miguel segurou suas mãos. "É verdade, mãe. É real. Você viveu para ver este dia. Você viveu para ver o fim da escravidão." Mãe e filho caíram de joelhos ali mesmo no jardim, abraçados, chorando lágrimas de alívio, alegria, e também dor por todos que não viveram para ver aquele momento. A cidade explodiu em celebração. Nas ruas, ex-escravos dançavam, cantavam, choravam. Alguns simplesmente caminhavam sem destino, experimentando pela primeira vez na vida a sensação de não ter que pedir permissão, não ter que se curvar, não pertencer a ninguém além de si mesmos. Era uma alegria misturada com confusão, libertação misturada com incerteza sobre o que fazer com essa liberdade súbita.
Miguel organizou uma grande celebração na praça principal, a mesma onde havia feito seu primeiro discurso público 21 anos antes. Milhares compareceram. Ele subiu ao palanque novamente, mas desta vez não para argumentar pela liberdade, mas para celebrá-la e também para advertir sobre os desafios vindouros. Hoje celebramos, e devemos celebrar. Mas amanhã começa o verdadeiro trabalho. Sua voz ressoou pela praça lotada. A liberdade legal é apenas o começo. Agora precisamos lutar por igualdade real. Por acesso à terra, a trabalho digno, à educação, a todos os direitos que foram negados por séculos. A luta não acabou, apenas mudou de forma. Mas hoje, por um momento, vamos simplesmente celebrar esta vitória pela qual tantos lutaram e morreram. Ele então fez algo que ninguém esperava. Chamou sua mãe ao palanque. Benedita, sempre tímida, sempre preferindo ficar nas sombras, hesitou. Mas Miguel insistiu, estendendo a mão para ela. Lentamente, ela subiu os degraus, seus olhos arregalados diante da multidão imensa. Miguel colocou o braço ao redor dos ombros dela. Esta é minha mãe, Benedita. Há 38 anos, ela foi vendida grávida de mim em um mercado de escravos, bem nesta praça. Vendida como objeto, como propriedade sem alma. Hoje, ela está aqui como uma mulher livre, vendo a abolição de todo o sistema que a escravizou. Mãe, gostaria de dizer algo para todas essas pessoas. Benedita olhou para a multidão, depois para seu filho, e finalmente encontrou sua voz. Era fraca no começo, mas cresceu em força. Quando fui vendida grávida, achei que nunca mais conheceria a alegria. Achei que meu filho nasceria escravo, viveria escravo, morreria escravo. Mas uma mulher boa me comprou para me libertar. E hoje, meu filho, que deveria ter nascido escravo, está aqui celebrando o fim da escravidão. Se isso não é milagre, não sei o que é. Ela limpou as lágrimas que escorriam livremente. A todas as mães que foram separadas de seus filhos, a todos os pais que não puderam proteger suas famílias, a todas as crianças que cresceram sem saber o que era amor ou segurança, digo, seu sofrimento não foi em vão. Hoje, finalmente, somos todos livres. E meu filho, meu Miguel, ajudou a fazer isso acontecer. Esse é meu maior orgulho. A multidão explodiu em aplausos e gritos. Pessoas choravam abertamente, abraçavam estranhos, cantavam. Miguel abraçou sua mãe com força, e naquele momento, lembrou-se de Dona Eulália, da mulher que havia mudado tudo ao fazer uma escolha humana e decente 38 anos antes. Ele olhou para o céu e sussurrou: Conseguimos, Dona Eulália. Acabou. Nos anos que se seguiram, Miguel continuou lutando, agora por direitos civis completos, por educação universal, por oportunidades iguais. A luta nunca realmente terminou, apenas evoluiu. Mas sempre que se sentia cansado ou desanimado, ele lembrava daquele dia na praça, sua mãe ao seu lado, celebrando uma vitória que parecia impossível. E encontrava forças para continuar. Benedita viveu até os 76 anos, tempo suficiente para ver 3 netos de Miguel crescerem em um Brasil sem escravidão. Quando morreu pacificamente enquanto dormia em 1900, foi enterrada ao lado de Dona Eulália no cemitério da cidade. Seu túmulo tinha uma inscrição simples escolhida por Miguel: Benedita, de 1824 a 1900. Foi vendida escravizada, morreu livre. Mãe de um homem que mudou o mundo. Miguel viveu até 1925, com 75 anos, tornando-se um dos últimos grandes ativistas da primeira geração abolicionista. Ele escreveu memórias detalhadas de sua vida, de sua mãe, de Dona Eulália, garantindo que suas histórias nunca fossem esquecidas. Quando morreu, o Brasil já era um país profundamente diferente daquele em que nascerá, ainda imperfeito, ainda lutando com o legado da escravidão, mas sem correntes legais. Seu funeral foi atendido por milhares. O discurso de despedida foi dado por seu neto mais velho, também chamado Miguel, que encerrou com palavras que capturavam perfeitamente o legado de seu avô. Meu avô nasceu de uma mulher vendida grávida no mercado de escravos. Mas ele não deixou que essa origem definisse seu destino. Em vez disso,
transformou seu nascimento de quase escravo em uma plataforma para libertar milhões. Essa é a história do Brasil, de pessoas que se recusaram a aceitar a injustiça, que lutaram com palavras e ações para construir algo melhor. Que nunca esqueçamos suas lições. E a cidade nunca esqueceu. Anos depois, uma estátua foi erguida na praça principal mostrando 3 figuras: Dona Eulália, Benedita e Miguel. Uma placa contava sua história, garantindo que gerações futuras soubessem sobre a mulher que foi vendida grávida, a senhora que escolheu libertá-la, e o filho que cresceu para ajudar a acabar com a escravidão. Era um lembrete permanente de que mudança é possível, de que um ato de bondade pode transformar o mundo, e de que vozes antes silenciadas podem, quando finalmente ouvidas, mudar o curso da história. Fim.